Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, nós do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, para o estudo das obras do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. Hoje estamos reunidos aqui entre os corações irmãos de Tânia e Vitor para estudarmos o primeiro capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, antes de nós iniciarmos com o resumo e posteriormente os aprofundamentos, convidamos a todos para nos unirmos em oração. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da espiritualidade superior, que nos acompanham nesses estudos, que vêm nos inspirando há tantos anos, para que possamos cada vez mais nos afinizarmos com os espíritos da erraticidade superiores, a fim de que despertemos a nossa consciência, que tomemos conta dessa realidade que é o intercâmbio entre a vida material e a vida espiritual, para que possamos nos manter vigilantes, em oração, no caminho do bem e evitarmos cairmos nessas malhas da obsessão. Rogamos, Senhor Jesus, pelos lares de todos os corações aqui reunidos, por todos os nossos queridos coordenadores deste grupo de estudos, que cada um possa receber aquilo que mais está necessitando e que a sua paz, o seu amor, os seus fluidos de saúde, de alegria, inundem a todos nós. Que assim seja. Então, hoje nós vamos iniciar com um resumo do capítulo 1, intitulado Resposta à Oração. Muito bonito, um capítulo que inicia de uma forma muito bela a obra, não é muito extenso, mas com lições muito profundas. Começa então o benfeitor espiritual nos trazendo a respeito do que ele estava vivenciando ali, que ele estava observando ali naquele momento. Trata-se então da festividade do carnaval. Estavam ali nas festas na avenida, onde ele vai dizer que as loucuras e as paixões estavam sobressaindo e que caravanas de espíritos foram então encaminhadas até aquele local para poder fazer o atendimento aos encarnados e aos desencarnados. Ele diz então que se tratava de uma segunda-feira de carnaval e que milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, que pretendiam extravasar as ansiedades que estavam represadas, cediam ao império dos desejos, nas torrentes da lubricidade que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, urdindo as agressões, em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual nutriam vibriões psíquicos, formas de pensamento se misturavam, então, com entidades perversas, viciadas, dependentes, todas desses fluidos deprimentes. As duas populações, física e espiritual, em perfeita sintonia se misturavam. Não obstante, como sempre ocorrem situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviço de emergência se revezavam, infatigáveis, procurando diminuir o índice dos desvarios, dos suicídios a breve e a largo prazo, pelas conexões que então se estabeleciam, para defender os incautos menos maliciosos, enfim,
para socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Desde as vésperas, haviam sido instalados diversos postos de socorros no plano, então, espiritual de ação, para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável, ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderia dali advir. O abnegado benfeitor espiritual, Bezerra de Menezes, estava à frente dos trabalhos e com uma grande equipe médica de enfermeiros, de técnicos em socorros especiais, tomando todas as providências, distribuindo as informações, cuidava pessoalmente dos casos mais graves, aplicando todo o seu recurso de sabedoria, os seus fluidos de amor. As pessoas sinceramente afervoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda, intercediam por familiares a um passo de tombarem nos aliciamentos extravagantes e fatais. Os seletores espirituais de preces facultavam então as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio para aqueles que estavam orando, enquanto aparelhagens específicas acolhiam os pensamentos e as forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Nesse Comenos, dedicado a auxiliar do benfeitor incansável, lhe trouxe então a informação de que foi captada uma solicitação veemente de urgência, a ele dirigida nominalmente, e então que os seletores, pelo bom tom vibratório com que se fazia emitida essa solicitação, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Uma prece bem sentida, evocando a presença do benfeitor Bezerra de Menezes. Dirigindo, então, quando reuniu a sua equipe espiritual, juntamente com o Filomeno de Miranda, foram ao encontro desse coração que orava tão fervorosamente pedindo auxílio. Chegaram à casa de uma senhora, afastado daquela loucura toda dos barulhos do carnaval, e aí, se dirigindo ao quarto dessa senhora, eles se depararam com essa pedinte, essa orante, de joelhos, concentrada. E ele percebe que não havia espíritos malévolos nem viciosos na residência, o que demonstrava o tesouro das virtudes que aquela suplicante era portadora. E aí, acompanhando a atitude de respeito do amigo benfeitor Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda, ouve ele dizer em meia voz: sintonize na faixa mental da nossa irmã, ouçamo-la. Filomeno diz, então, que percebeu que ela irradiava uma luz opalina, que variava para o tom azul violáceo, denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece afervorada. E aí, algumas palavras que ela traz nessa oração que nós destacamos são: eu reconheço, meu Senhor, a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. Não o faço, porém, por mim mesma, senão pela minha filhinha que me confiaste e não tenho sabido amparar. Ao referir-se à filha e exteriorizar o clichê mental da jovem, foi sacudida pela emoção mais forte de dor e de piedade. E aí, continuando na oração, ela diz: permiti que o Dr. Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome possa vir em meu socorro. Como vós, ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto a um filho. E aí Filomeno fala que nesse momento, quando ela evoca Dr. Bezerra de Menezes diretamente, aquilo sensibiliza o benfeitor sobremaneira. E ele o vê
acercar-se, chegar mais perto da senhora, aguçar o olhar para tentar, então, acessar os arquivos mentais para que ele pudesse assessorá-la naquela aflição que estava macerando. Então, ele a envolve com uma ternura dúlcida, com vibrações de afeto, e fala a ela psiquicamente: a tua oração foi ouvida. Confia e espera. Agora, deita-te e repousa. O magnânimo pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te. Parecendo escutar a voz dulçorosa, a senhora experimentou um leve frêmito, silenciou, enxugou as lágrimas, ergueu-se de imediato, foi aconchegando então ao leito para o repouso. Antes, então, de apresentar qualquer questão, o prestimoso benfeitor fala a Filomeno de Miranda a respeito da senhora. A sua filha única encontra-se alienada e ela teme pela autodestruição da mesma. Internada em sanatório desta cidade, conforme pude detectar-lhe mentalmente, cada vez mais se lhe agrava o quadro, no momento impossibilitada de receber visitas. A nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência, credenciando-se a ter o pedido carinhosamente examinado. O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios divinos. A oração a seu turno é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza com probidade e elevação. Partamos antes que a alva levante o véu de sombras que cobre a cidade e visitemos a paciente. Saíram então gratificando ao Senhor pela oportunidade nova entre tantos mistérios a atender. Então agora queremos ouvir a Tânia, que vai nos trazer os aprofundamentos. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Boa noite, Gisele. Boa noite, querido Vitor, que estamos hoje partilhando deste momento. A todos vocês que se conectam conosco, é uma alegria iniciarmos mais um estudo de uma das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Neste primeiro capítulo, Nas Fronteiras da Loucura, não poderíamos deixar de trazer a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, e é exatamente através dele que nós vamos iniciar os aprofundamentos, porque sabemos que no dia 15 de abril estamos celebrando 160 anos desta maravilhosa obra, que é a terceira obra da codificação. E o que nós selecionamos para darmos início, porque o título do nosso capítulo, Resposta à Oração, é exatamente com o foco nesta temática da oração. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28º é o capítulo mais longo do Evangelho e ele trata de coletânea de preces espíritas. E aí Allan Kardec, no primeiro tópico deste capítulo, que é intitulado Preâmbulo, ele vai dizer assim: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos de lentijoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Então, a partir desta colocação de Allan Kardec, nós queremos pensar que muitas vezes, refletir que muitas vezes nós somos convidados a fazer uma prece em um ambiente público. Esse ambiente pode ter poucas pessoas, pode ser mais numeroso, e muitas vezes nós ouvimos das pessoas que não querem fazer a prece, e aqui Allan Kardec está falando exatamente
desta nossa vibração, deste momento que nada mais significa que a nossa conexão com o Pai. Então, quando ele diz que cada palavra deve ter alcance próprio, não é somente na emissão da palavra, mas sim do sentimento que está envolvido quando nós buscamos este momento, esta sintonia. Às vezes, tem pessoas que têm realmente um vocabulário rico, traz palavras bonitas, e isso faz com que alguns se sintam tímidos. Nós ouvimos isso, mas eu não sei pronunciar palavras bonitas, como se a prece ela tivesse este poder de estarmos somente sendo envolvidos com palavras bonitas, mas nós temos lá também em O Livro dos Espíritos, dia 18, celebrando mais um ano de publicação, a primeira obra da codificação, a 18 de abril de 1857, e na parte terceira, que é destinada ao estudo das leis morais, nós temos no capítulo 2 a lei de adoração, e Allan Kardec vai indagar na questão 658. Agrada a Deus a prece? E a resposta que os benfeitores trazem é que a prece ela é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois que para o nosso Pai o que vale é a nossa intenção. E aí eles continuam dizendo que é preferível essa prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja esta prece que estejamos a ler. Mas nós podemos fazer a leitura de uma prece. Nós, quando rezamos o Pai Nosso, que é uma prece que todos nós sabemos, mas o quanto nós vibramos a cada palavra que estamos lendo ou que estamos proferindo, que é uma palavra decorada, porque sabemos a oração de São Francisco, a Ave Maria. Então, é neste ponto que nós precisamos refletir, porque o apelo desta mãe, ela acionou a presença daquele a quem ela nominava, que nada mais, nada menos era a presença do doutor Bezerra de Menezes. Então, essa prece vai agradar a Deus, continua os benfeitores, quando ela é dita com fé, com unção, com sinceridade. Não porque nós estamos no ambiente, eu vou naquele momento demonstrar que eu tenho um vocabulário rico, um vocabulário belo, mas que é pobre nesta expressão do sentimento. Tem uma história que nós nos recordamos, que está lá no livro Relatos da Vida, psicografia de Chico Xavier, através do irmão X, e o capítulo é intitulado O Grande Caminho. O que é que nós encontramos nessa história? A evocação de um homem que buscava sempre no diálogo com Deus para poder encontrar as respostas às suas inquietações. Então, era um homem que tinha muita fé. Este homem, ele morava em um vale e ele se sentia muito sozinho. E chegou um ponto que ele também se sentiu desanimado perante a vida. E aí roga ao Senhor da vida o que é que ele poderia fazer, porque ele estava vencido pelo desânimo e queria dar uma renovação na sua vida, melhorar aquele ambiente em que ele vivia. E aí ele pergunta: o que é que eu posso fazer? E aí o Senhor da vida responde: educa a terra onde você vive. Você vai pegar o arado, vai pegar a enxada, vai pegar as sementes e vai cuidar da terra. Assim fez aquele homem, ouviu as orientações, buscou a terra, buscou o cuidado, lançou as sementes. E quando ele fez tudo isso, aquele local que ele vivia sozinho, isolado, começou a ser habitado por outras pessoas. E nós sabemos que quando tem mais pessoas,
há possibilidades de mais conflitos, de mais divergências. E foi exatamente isso que aconteceu naquele ambiente. As pessoas começaram a brigar umas com as outras e a ter a manifestação de egoísmo, luta pelo poder. Mais uma vez, ele vai e busca ao Senhor da vida, inquieto porque estava vivenciando, né, agora com a convivência humana, um outro lado que ele não estava acostumado. E aí ele vai mais uma vez e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Eu não vivo mais só, mas esta convivência também tem gerado uma série de desconfortos em minha vida. E aí o Senhor da vida vai responder que ele precisava educar as pessoas com as quais ele estava a conviver. Explica para estas pessoas que há lugar para todos, que o sol brilha para todos e que cada um deve estar se ocupando com os seus afazeres, com as suas funções. Sem a cooperação de todos, também não há progresso, não há produção. Então, ele ouviu as orientações do Senhor e volta para o seu trabalho, para o seu arado. E nisso a população vai crescendo, eis que ele encontra uma jovem, ele se apaixona e eles constroem um lar. Do lar vêm os filhos. E aí surgem mais outros desafios, outras dificuldades. A esposa fica para poder dar atenção aos filhos, dar atenção à casa, dar atenção a ele. E aí, mais uma vez, ele recorre ao Senhor da vida, trazendo as suas inquietações com a construção da família, o que ele poderia fazer para estar educando melhor os seus filhos. E aí vem a resposta do Senhor da vida sobre a necessidade de ser o exemplo. E ele ouve a orientação, passa a tudo que faz, ele refletir se de fato está sendo o exemplo. A família cresce, se multiplica, e aí cada um vai construindo o seu próprio lar, e vem a velhice, vai chegando até ele, os filhos que construíram as suas famílias, os seus parentes, e passam a temer a morte. E ele próprio, quando sente essa proximidade da morte, ele vai pensando se de fato, durante a sua existência, ele conseguiu construir e educar conforme havia sido orientado pelo Senhor. E aí segue uma inquietação levada ao Senhor da vida, porque a própria velhice para ele, já trazendo alguns tipos de inquietações, ele passa a rogar também a sua entrada nos céus. E aí o Senhor da vida diz que no momento oportuno, isso vai de fato estar acontecendo na vida de todos nós, mas que enquanto isso não chega, ele deve voltar, tomar do seu arado, que nós entendemos que são as construções que estamos a fazer ao longo da nossa existência, e nada de temor, porque se a nossa existência ela é pautada conforme o evangelho de Jesus, conforme as leis de Deus, não há o que temer. Mas nós precisamos estar de fato buscando este equilíbrio, este ajuste diante de tudo que estamos a fazer no nosso dia a dia. Então, este processo de educação, educação para aqueles que estão diante da nossa convivência, a educação que vai refletir o exemplo daquilo que nós somos, foi o reflexo de toda a orientação trazida pelo Senhor da vida. O que essa história vem trazer para nós que estamos fazendo um aprofundamento de um tema que tantas outras vezes já falamos aqui e sempre buscamos algo que possa trazer um conteúdo que seja diferente,
mas que o próprio conteúdo ele não se modifica. E aí vem um questionamento que vai para a própria reflexão sobre esta dinâmica da oração no nosso cotidiano. O quanto estamos investindo? Se essa dinâmica ela já se transformou em um hábito automático ou se de fato nós ainda precisamos atravessar esses momentos desafiadores e difíceis para poder rogar esta conexão que deveria ser algo que o próprio automatismo da existência já nos vincularia, porque acordamos e já emitimos esse sentimento de gratidão ao Senhor da vida por tudo quanto ele tem nos ofertado ao longo da nossa existência. Então, voltar ao nosso campo de luta, como aquele homem trabalhador da terra voltou a cada orientação do Senhor da vida, é exatamente voltar vinculado a esta conexão que tem sempre uma resposta. E nós vimos com clareza o que foi apresentado neste capítulo, que há uma sirene que toca e que vai anunciar este apelo, e conforme seja aquele a quem apela, a quem se destina, os nossos merecimentos, mas não podemos esquecer que ninguém está na existência sem esta cobertura, sem este amparo. Agora, a forma como vai chegar a cada um é que vai estar variando. E o quanto nós estamos buscando a cada dia fazer o investimento para que esta conexão ela se dê de forma rápida. E aí vem o questionamento: quais têm sido as nossas súplicas quando estamos orando? Neste capítulo, nós vemos o pedido de uma mãe que estava rogando o auxílio para sua filha. E esta mãe, ela faz um apelo ao doutor Bezerra de Menezes. Para ela, era um conhecido. E por conta disso, quando chega a equipe que observa aquela luz que irradia, a vibração que emana, certamente que isso vai soar de maneira diferente, vai refletir de uma outra maneira. E aí vem Kardec, quando está estudando esse capítulo segundo da parte terceira, na questão 662, ele vai indagar aos benfeitores se nós podemos, com utilidade, estarmos orando por outras pessoas. E os benfeitores vão responder que o Espírito por quem ora atua pela nossa vontade em praticar o bem. Então, toda vez que nós lembramos de alguém e emitimos para esta pessoa a nossa vibração, a nossa súplica, seja porque sabemos as condições que essa pessoa está atravessando, de ordem da saúde comprometida, na dificuldade financeira, nos conflitos de relacionamento. Então, o nosso pedido, ele terá uma resposta, mas ele também vai beneficiar a nós que estamos fazendo um apelo àquele que está passando pela dificuldade. E aí os benfeitores vão estar dizendo que atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses vão fazer uma associação ao desejo do bem que nós queremos fazer na direção daquela pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade. E aí há uma conjugação, segundo o comentário dos benfeitores em resposta a essa questão, do pensamento e da vontade, que vai determinar um poder de ação. E aí nós lembramos que Leon Denis vai falar sobre as nossas potências, as potências da alma,
no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no 20º capítulo. Fala sobre pensamento, fala sobre vontade, e nós sabemos que a união dessas duas potências, elas trarão resultados efetivos na mente daquele que ora em favor de outrem, mas nós também oramos, fazemos o pedido em nosso favor. Tem um capítulo lá do livro Vida Feliz, que é o 131. Em vários capítulos desta obra, a benfeitora Joana de Ângeles vai estar fazendo alusões à oração. Mas nesse capítulo 131, ela vai dizer que ante as dificuldades que estamos atravessando, as rudes provas da evolução, nós precisamos nos resguardar na prece que para nós vai estar ungida de confiança em Deus e vai nos impedir de cairmos no campo da revolta. Quantas vezes nós atravessamos situações difíceis e no impulso inicial vem aquela revolta porque isso está acontecendo comigo, eu não merecia estar passando por esta situação, mas aí ela vai e também aprofunda dizendo que, mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma concentração, eu preciso fazer um silêncio interior e estar aberta à inspiração. Veja que neste relato que o irmão X traz para nós, é um relato onde alguém pede e tem uma resposta que, para que nós possamos perceber a resposta, precisamos estar abertos àquilo que este canal de comunicação sem ruídos vai estar favorecendo para nós. E aí ela finaliza a mensagem orientando a gente a criar este clima de prece como um hábito em nosso cotidiano. E aí vem novamente o questionamento: de fato, eu estou no meu cotidiano com este hábito, que é um hábito salutar, que favorece a nossa caminhada, que nos harmoniza quando tudo parece que não vai dar certo em nossa vida. Mas eu queria recordar, nós já estudamos o livro Grilhões Partidos e fazendo uma revisitação a este livro, porque nós, quando estudamos, nós fazemos diversos comentários ao lado dos capítulos, das páginas. Fomos buscar, porque eu tenho a recordação que Filomeno fala muito a respeito da oração neste livro, e me recordei de um diálogo que o coronel Santa Maria, que é o personagem central desta obra, que a sua filha Esther, que na festa de 15 anos o agride, vai internada em um sanatório, tem o diagnóstico de loucura, e ele encontra um grande amigo que é o coronel Epaminondas Sobreira. E até então, já transcorrido algum tempo do internamento da sua filha, ele se isolou, mas teve essa festa que era uma celebração daqueles que haviam participado da guerra. Ele resolve ir com a sua esposa e encontra este grande amigo, o coronel Epaminondas. E ele faz uma pergunta que marca este encontro deles: você tem orado? E o que responde o coronel Santa Maria? Não, eu não tenho orado. De fato, no início, eu buscava Deus, eu buscava os santos, eu buscava a igreja, mas eu não obtive resposta. Então, eu não tenho mais orado. Ele se afastou daquilo que era o mais importante no momento que estava vivenciando a sua dor. E aí ele diz que ele está numa vida como se estivesse naufragando, sem rumo, sem direção. E aí é muito bonito o coronel Epaminondas trazer um esclarecimento a respeito da prece, que a prece ela não é só um requerimento, uma petição, mas também um lenitivo que nos traz a renovação. Então, ele vai finalizar esse diálogo a respeito deste assunto,
dizendo que nem sempre a prece, quando nós fazemos, ela vai trazer como resposta a resolução daquilo que nós desejamos, que de fato, no fundo, nós queremos que a nossa dor ela seja atenuada, mas ela vai exercer a função de nos fortalecer, de nos trazer o bom ânimo e de estarmos ainda diante dos maiores desafios, estarmos enfrentando essa jornada que só objetiva o nosso crescimento. Mas nós temos também ainda neste livro, em um outro momento, que é no capítulo intitulado Subjugação, quando o doutor Bezerra de Menezes ele vai falar a respeito da oração, quando aquele que ora vai ter no mundo espiritual registros especiais, as rogativas que nós estamos fazendo, e essas rogativas elas vão se transformar em respostas do socorro celeste. Isso é muito bonito quando nós pensamos que nada fica sem essa resposta, ainda que aguardemos uma resposta que não chega como nós queremos, mas jamais ela deixará de existir. E aí nós lembramos de Jesus, que desde quando ele terminava todo o seu contato com aquela multidão, com as pessoas que vinham com as suas inquietações, ele buscava a solidão para orar a Deus. Para finalizar os nossos aprofundamentos, nós lembramos que na oração desta mãe, Chico Xavier nos fala de algo que é muito peculiar à oração de uma mãe que arromba as portas do céu. Então, esta oração, este pedido, soou ao íntimo do doutor Bezerra de Menezes. E não poderia deixar de finalizar com Santa Mônica. A benfeitora Joana de Ângeles apresenta este relato, esse breve relato, no livro Entrega-te a Deus, capítulo Incoercível Poder do Amor, onde a Santa Mônica, ela tinha um matrimônio infeliz e era mãe de 3 filhos, um deles, Agostinho, rebelde. Então, ela queria que houvesse essa aproximação de Agostinho com Jesus. Durante 27 anos, ela ora até que ele se aproxima, ele se converte, então ela relaxa e desencarna com a consciência de que cumpriu a sua missão. Então, essas são as nossas considerações, os nossos aprofundamentos. Agradecemos a atenção de todos vocês e, Gi, gratidão pelo resumo que você fez, viu? Foi maravilhoso. Bondade sua, minha irmã. Agradeço. Ao mesmo tempo também que agradeço muito os seus aprofundamentos, e a sua fala me fez lembrar um comentário de uma amiga de estudo na Casa Espírita, que ela disse assim: esses dias eu tive um insight, que eu me dei conta que o santo, ele não nasce santo, ele se torna, né? Então, esse é um exemplo que você nos trouxe muito bem. Obrigada, Tânia. Agora, Vitor, seja bem-vindo, boa noite. Nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado, Gisele. Também agradecendo pelo seu resumo. A nossa querida Tânia, que também penetrou a sonda da investigação, vamos dizer assim, nessa questão da prece e que facilita bastante aquilo que a gente vai trabalhar. Eu optei por uma situação em que o próprio Dr. Manuel Filomeno de Miranda ele vai expor o ambiente espiritual durante o período de carnaval e ele vai comentar aquilo que a própria Gisele nos falou a respeito dessas pessoas imprevidentes que foram estimuladas pela música frenética, assim como as ansiedades reprimidas, naquele afã de desaguar essas loucuras, essas ansiedades na avenida.
Então, ele começa dizendo que esse conjunto de pessoas que estavam na condição desse tipo de pensamento, formou-se com isso uma psicosfera pestilenta, né? Que psicosfera essa que fornecia o caldo de cultura, vamos assim dizer, para que houvesse a eclosão de vibriões psíquicos, formas, pensamentos, das entidades perversas que encontravam ressonância nas mentes dos foliões. Então, esse caldo de cultura que permitia essa eclosão dessas conjugações de formas, pensamentos, com essas ressonâncias, isso empesteava o ambiente, né? Toda vez que a gente vai trabalhar essa atividade dos benfeitores do ponto de vista espiritual nas ocorrências da nossa crosta, naquela situação, no caso do carnaval, porque já sabe que vai ser sempre naquele dia e tal, e com isso há uma antecipação de uma situação de possibilidade de atendimento em função do conhecimento prévio daquilo que ia ocorrer. Então, se montam postos de socorro para recolhimento dos desencarnados ou daquelas criaturas que estão no limite da derrapada moral, vamos dizer assim. Então, todo esse conjunto dos benfeitores espirituais procurando minimizar, porque essas equipes espirituais que trabalham nessas questões de atendimento ao plano físico, isso não vai sanar aquilo que vai acontecer, mas alguma situação vai ser considerada, como é o caso dessa rogativa dessa mãe que encontra eco, resposta para o seu pedido, justamente enquanto o doutor Bezerra estava no comando daquelas equipes que, durante os dias de carnaval, estavam ali apostos para as eventualidades. Isso também ocorre quando vai se fazer um festival, alguma coisa assim, sempre tem a parte de ambulância, a parte médica, a parte policial, sempre tem as equipes que trabalham, né? Os bombeiros, tem tudo isso. Então, na questão do trabalho das equipes espirituais em situações de emergência ou de programas adrede, como é o caso do Carnaval, a gente tem que entender que essa dinâmica não ocorre por acaso. Ela tem, conforme foi dito aqui, né, um centro de informações, os seletores de prece, os atendimentos mais imediatos vão seguir tais protocolos, os outros podem esperar alguma coisa assim. De qualquer forma, é o caso que a nossa Tânia falou, fica patente em qualquer situação de solicitação daquele que ora fervorosamente, que nunca os casos graves que impactam a humanidade, agora estou fazendo uma ampliação, saindo da esfera só do carnaval e tentando ver onde que essas equipes mais trabalham, né? Porque isso faz parte da providência. A providência divina, né, que trabalha a solicitude do Criador para com suas criaturas, ela não se promove com a presença, entre aspas, físicas da divindade, e sim através das próprias criaturas que já estão em condições de fazê-lo. Então, nunca os graves acontecimentos que impactam ou impactaram ou impactar a humanidade, eles não ficam sem a contribuição vigilante desses benfeitores, o que demonstra essa providência. Então, a gente observa terremotos, tsunamis, guerras, ações terroristas, pandemias, fome, invasão de nações, um cortejo de acontecimentos que trazem a contribuição individual
de pessoas, de espíritos voluntários, de cidades espirituais que se comunicam, e em grau maior, inclusive, com aquelas entidades que dirigem o destino do nosso planeta. Então, isso é um grande plano, e isso, quando ocorre na situação do carnaval, ali é apenas uma situação que ocorre 3 dias depois, se bem que hoje já tem carnaval com 6 dias, né? Então, essa equipe vai ficar bastante tempo. Mas uma grande interessante situação que a gente observa é que nesses acontecimentos que a gente estava falando, de terremotos, né, de tsunamis, de possibilidades de guerra, etc., há uma previsibilidade por parte dos benfeitores espirituais de alta hierarquia que eles detêm essa capacidade de perceber aonde que vai acontecer, né, esses processos dolorosos, e com isso eles já vão formar situações para atender aos apelos daquelas criaturas que foram acometidas, por exemplo, com tsunamis, com terremotos, com outras situações, deslizamento de encostas, quedas de barragens, e isso tudo, por mais que essas equipes tentem fazer alguma coisa, elas não vão sustar esse tipo de acontecimento. Elas vão, mesmo que esteja planejado, elas vão atender aquelas criaturas que estão em processo de desencarne, né, e que têm merecimentos para que possam ser desligados os espíritos daqueles corpos e para que outros possam ser atendidos, porque a parte material cabe àquela cidade, àquele governo tal fazê-lo. Espírito, eles vão auxiliar vibratoriamente, porque sustar esses acontecimentos, eles não vão sustar, né? Porque esses socorros coletivos aos desencarnantes, até na própria formação desses postos de socorro, eles trabalham, engenheiros, arquitetos, você tem os técnicos em desligamento de equipes, né, de desencarnados em situação de emergência, e tudo isso são espíritos talhados para isso. Não é assim, o voluntário tem sua atividade, tem, mas as situações mais necessárias que essas equipes trabalham para nos atender nas situações de emergência têm uma especificidade muito grande para que as providências necessárias possam ser tomadas. Nunca nos esquecendo que isso que ocorre na situação física do planeta faz parte da lei de destruição. Quando se fala em destruição aqui, é a lei da transformação, né? Essas pressões bastante elevadas da nossa crosta terrestre, dos vulcões também funcionando como válvulas de escape para que essas pressões possam ser diluídas numa questão menor, isso tudo exige uma transformação. E aí eu me peguei lembrando do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que ele vai falar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Olha, já estou saindo do carnaval, né, e vou partir para a Segunda Guerra. Há, numa parte lá desse livro, quando Aniceto ele vai pernoitar no posto de socorro onde trabalham Alfredo e Ismália, eles estavam conversando porque uma tempestade magnética estava se aproximando em função do prenúncio de guerra e de algumas escaramuças que já havia na Europa. Então, o Alfredo fala com o Aniceto, porque ele podia pernoitar ali, porque ia ser uma viagem muito difícil em função dessa tempestade magnética. Então, eles começam a conversar. E, num momento lá, o Alfredo fala assim, olha, nossos amigos estão suportando pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas
que são invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúria da guerra e por epidemias sem conta. Olha só, isso a gente está falando dos vibriões através da psicosfera, né? Todo lugar em que você tem uma desencarnação em massa, coletiva, e que nesse processo existe o estupor, existe a ocorrência muito abrupta, existe revolta, desorientação, as pessoas não sabem o que fazem. Isso é o que a gente chama de caldo de cultura para que essas vibrações mortíferas disseminem fragilidade no ambiente e causam epidemias. Epidemias. Isso é até físico também, né? Então, o próprio Alfredo vai falar que as colônias espirituais da Europa, né, de cada país da Europa, tem suas colônias espirituais também, assim como nós temos no Brasil, né? Nosso lar, o caminho da redenção, etc. Então, eles falam assim, que as colônias da Europa espirituais, principalmente aquelas que estão no nosso nível lá daquele posto-socorro, estão sofrendo amargamente para atender as necessidades. Então, eles já começaram a receber massas de desencarnados sobre os bombardeios. Só que ele fala assim, Aniceto, nosso lar ainda não pode imaginar a extensão do esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas, porque nosso lar, efetivamente, está um pouco melhor situado do que esse posto de socorro de Alfredo. E ele vai falar assim, ó, os postos de socorros de várias colônias estão superlotadas de europeus desencarnados violentamente, né? E eles foram notificados que as súplicas da Europa, assim, dos benfeitores da Europa, dilaceraram o coração angélico dos mais altos cooperadores do Cristo para fazer esse tipo de atendimento. Então, começa essa regimentação, não por causa desse apelo, mas antes já existia essa... você retirar os corpos, trabalhar espiritualmente, porque uma coisa é você trabalhar um acidente, uma erupção que pega aí 500 mortos. Outra coisa é você pegar bombardeios diários ao longo de 5 anos, onde morreram quase 60 milhões de pessoas. Onde vai colocar esse pessoal todo? Como trabalhar isso tudo, né? Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, na França, outros acontecem ininterruptamente. Então, reiteradas assembleias dos mentores espirituais resolveu que, inicialmente, iriam providenciar a remoção de pelo menos 50% daquelas criaturas que desencarnavam na Europa, seriam trazidos para os núcleos americanos, ou seja, para o lado da América, né? Seja a América Central, do Norte e do Sul. Então, eles começaram a trabalhar. E naquele hospitalzinho, onde estava o Aniceto pernoitando, eles já tinham ali mais de 400 europeus sendo atendidos. Aí, até que o Aniceto falou, mas espera aí, não há dificuldade para socorrer esse pessoal? E como é que fica a questão da linguagem para atender isso todo, de conhecimento da língua? Né? Ele fala, ó, o serviço de socorro, apesar de intensos, tem sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, soldados desencarnados, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com os quais a gente possa se entender de modo direto. Então, por enquanto, ainda a gente vai levando. Então, o que acontece? Ele fala assim, ó, os nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações, se ficassem só na Europa, porque o Vicente, né, também bem curioso, ele fala, mas não seria mais justo colocar essas pessoas desencarnadas lá na Europa? Olha só, um espírito falando isso, né? Isso é problema deles lá. Aí o Alfredo falou, não.
Os benfeitores maiores, mais elevados, falam que seria fatal se deixasse tudo lá, essa atmosfera mórbida, essa psicosfera doentia, de revolta, de ódio, quanto mais. Isso seria assim, de resultados imprevisíveis. Tamanha a agressão que iria se materializar em forma de doenças, etc. Então, ele fala o seguinte: inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem se subtrair ao campo da batalha. Por quê? Eles estão imantados psiquicamente. Não é porque a pessoa desencarna, tem um protetor lá, um benfeitor, vai levar para... Não, eles estão com todas as suas assim, tendências de sensações naquela situação de matar ou morrer, de fugir, de não morrer de fome. Então, a pessoa vira um bicho. Então, não é para uma outra que a pessoa desencarna e vai ficar. Então, não consegue se subtrair a estados de angústia. Mas aqueles que já ofertam alguma situação positiva são trazidas para os alojamentos, são retirados sem perda de tempo, para que essas psicosferas sejam um pouco aliviadas, né? E ele vai falar aqui o seguinte, o Aniceto, o Alfredo. Eu estive pessoalmente, na semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber, o Aniceto falando, que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Olha só, a Terra está com um conflito lá, então Marte, Vênus, Mercúrio, outras, já começaram a fechar as fronteiras vibratórias, para que aquelas eclosões, aquela psicosfera doentia, enfermiça, tivesse algum tipo de, vamos dizer, um shield, né? Um escudo protetor. Olha como é que são as coisas, né? Então, ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção do mal que levamos a efeito. Assim, finalmente, nós somos levados a entender a lavar a roupa suja nas próprias dependências, né? Então, é interessante. Isso tudo, você imagina a tarefa, e não foi só na Europa. Isso se deu na África, se deu lá próximo à antiga Rússia, né, a União Soviética, inclusive no Japão, lá do lado, as guerras. Então, olha a quantidade de gente envolvida para atendimento a uma hecatombe de caráter mundial. Imagina o plano, a engenharia, que as equipes trabalham, quem vai coordenar o quê, onde vai levar, o que fazer, o que vai acontecer com aqueles que não, etc. Então, se a gente muitas vezes se preocupa, né, em saber como que as coisas funcionam, desde uma simples prece, existe alguém que vai receber aquela prece e que vai atender. É a providência se colocando à disposição naquela solicitação individual, assim como tem de uma família, e assim também como tem de um grupo de pessoas, de um acidente aéreo, e tem as torres gêmeas, e por aí vai. O pessoal já sabia que ia ter problema lá. Você acha que eles iam esperar? Então, as equipes socorristas já têm a previsibilidade de acontecimentos que tais. Não só as pessoas em desencarnação, mas sim as famílias daquelas pessoas também. Então, tem todo um contexto que, às vezes, a gente esquece, né? No livro Transição Planetária, que cada vez que a gente relê, é uma situação espetacular. Nesse livro, ele é tido como um divisor de águas, né? Pelo menos no meu caso, eu entendo assim, em que ele vai falar dessa tsunami de 2004, né? Que as praias do Oceano Índico estavam juncadas de cadáver, né? Você imagina, gente, um tremor que, do nada, 150 mil pessoas perdem a vida assim. Pensa bem.
Quantos jogam a bomba em Hiroshima? Eram 80 mil pessoas que somem, literalmente sumiram, porque a bomba não deixa marcas nenhuma quase. E logo depois em Nagasaki. Como que é feito, no momento, um atendimento a essas equipes? É assim de espantar, né? É complicado. A gente fica pensando, gente que entrando com maca aqui, vão para lá, leva para o posto de socorro tal, leva aqui, mas 80 mil ao mesmo tempo, 150 mil, né? A nossa guerra aí foi o quê? Não sei, quase 60 milhões de pessoas desencarnadas, né? Então, tinha lá o padre Marcos, que conhecia a região lá onde ocorreu no Oceano Índico, né? Então, tinha lá o Abdu, tinha o Dr. White, a Ana, tinha uma equipe que estava lá, o Ivon Costa, estava o Manuel Filomeno. Então, ele vai falando. Eu até sugiro que os nossos irmãos que estão nos ouvindo possam dar uma relida, né, uma releitura lá, inclusive de ver a dificuldade. O caso da mãe com a criança no colo, achava que a criança estava ali, mas não estava. Era assim. E aqueles trovões, relâmpagos, não na atmosfera física, mas espiritual. Homens que conseguiram sobreviver e agora estavam fazendo pilhagem nas casas que estavam abertas, roubando ou tirando pertences dos bolsos dos cadáveres. Fora, gente, sem contar a invasão nefasta das entidades infelizes que estavam surrupiando ali as vibrações vitais ainda existentes numa vampirização odiosa. Imagina você trabalhar. O Manuel Filomeno fala que eles trabalhavam assim e tal, mas chegava numa certa hora que eles tinham que repousar um pouco para continuar. Ficaram 2 ou 3 meses assim, e depois voltava para a mansão lá do caminho e tal, para recuperar um pouco, quando eu falo mansão do caminho, a parte espiritual, para depois retornar. Então, é um trabalho que a gente não mensura e que a gente vê como que a providência divina trabalha, né? Estou vendo que o meu horário aqui está se esgotando. Eu queria até dizer o seguinte, que a própria transição planetária é uma grande construção em nível macro daquilo que está para acontecer. A gente está falando desses pequenos, né, acidentes e tal, mas essa modificação de regeneração, né, mundos de provas e expiações para regeneração, o planeta vai sofrer algumas adaptações naturais no seu processo de crescimento físico. Vão se aquietar alguma coisa, a temperatura vai ser mais amena, tudo preparando para futura vivência de entidades que já têm psiquicamente uma equivalência de amenidades, não desejar o mal, ou seja, o planeta vai respirar. Imagina agora a cena, né? Para onde vão ser encarregados esses espíritos que vão para o auxílio? Como é que é a engenharia disso? Como é que é a logística disso? Vai ser fretar ônibus, entendeu? Vai ser como encaminhar? O que vai ser feito? Isso, gente, quem está na frente é Jesus. Ele que é o diretor de toda essa construção. E qual era o plano? Trazer o pessoal de Alcione. Fizeram aqui as reuniões próximo à Terra, que o livro aqui vai falar, né, dessas reuniões. O Órion se comunica, a aclimatação desses espíritos de Alcione para que perispiritualmente se identifique com as vibrações pesadas da Terra, a possibilidade deles saberem, e eles sabem, que serão até retirado deles aquelas situações para beneficiar futuros corpos, para que o habitante da Terra regenerada tenha um corpo menos embrutecido do que o nosso, guardadas as devidas proporções. Então, isso tudo vai ter uma dinâmica completamente diferente. Então, esse conjunto de situações estão agora sendo operadas sem que a gente saiba. A gente não se preocupa, mas isso está nas mãos augustas de Jesus. Ele é o grande comandante da nossa nave. Ele que é o piloto. Ele tem essa incumbência e ele tem uma equipe vastíssima.
e também, ao mesmo tempo, vão reencarnar entidades, né, que já participaram de reencarnações na Terra, possibilitando novas propostas em diversas áreas da educação e tudo. Mas o que eu queria deixar para a nossa reflexão é o seguinte: a gente faz parte da equipe de Jesus. Sim, porque quando a gente fala assim dessas grandes catástrofes, hecatombes e tudo, a gente fala, mas quem sou eu para trabalhar, né? Mas vamos lembrar daqueles infortúnios ocultos que não são visíveis, não saem nos jornais, mas está do lado da nossa casa, está do lado ali onde a gente trabalha. Tem pessoas passando fome, tem pessoas com problemas de saúde, tem crianças cujos pais não podem ficar numa cidade, então deixam no hospital e não voltam ainda por causa, financeiramente falando, tem que pegar ônibus e tal. Então, essas criaturas estão numa situação de aflição que nós, individualmente, podemos trabalhar. Então, nós fazemos parte, diminuta que seja, para minimizar essas dificuldades. É no atendimento fraterno. Você não vai mudar ninguém, mas você vai trazer ali a consolação, você vai ser o porta-voz diminuto para aquela pessoa que está com um problema. É a mesma coisa você acender um fósforo na escuridão. Né? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o meu abraço muito carinhoso a todos vocês e que Jesus nos ampare sempre. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, pelas suas colocações tão oportunas e nos fazem um passeio pelas obras de Filomeno de Miranda, de André Luiz, e vamos nos lembrando de tantas coisas que eles já nos trouxeram. E aí também me lembrei do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, né, em que é dito que Divaldo fala várias vezes em alguns seminários, né, que ele ouviu os clarins anunciadores como se fosse também equivalentes aos da Segunda Guerra Mundial, mas que estavam então anunciando a pandemia da Covid-19, e Filomeno de Miranda dizendo que ela só foi possível, a pandemia, a virose, o vírus só foi criado a partir das nossas vibrações mentais. Então, nós criamos o mundo que nós vivemos, né, Vitor? Exatamente. E quando a gente fala assim, a Terra vai se tornar um mundo regenerado. Não, nós é que vamos nos transformar em pessoas regeneradas e assim o mundo será considerado um mundo regenerado. Mas até lá é um grande caminho. Obrigada mais uma vez. Obrigada também a Tânia, a todos aqueles que nos acompanharam nessa noite, nesse estudo, que vibraram junto conosco, junto com os espíritos amigos, benfeitores. Desejamos uma excelente noite, uma excelente semana e até o próximo encontro.